artigo de opinião. Vamos conhecer um pouco mais sobre esse novo gênero textual? O artigo de opinião são importantes instrumentos para a formação do cidadão. Aprender a ler e a escrever esse gênero contribui para desenvolver a capacidade de participar, com argumentos convincentes, das discussões sobre as questões do lugar onde se vive e, mais do que isso, de formar opinião sobre elas, contribuir para resolvê-las e praticar a cidadania. Então, o que é um artigo de opinião? É um gênero opinativo, de cunho argumentativo. Então, é um texto onde vai expor a opinião e vai argumentar sobre ela. O autor tem a finalidade de apresentar determinado tema e seu ponto de vista. Então, nesse texto, o autor ele vai apresentar um tema e, juntamente com esse tema, o seu ponto de vista a partir dele. O principal objetivo: informar e persuadir o leitor sobre um assunto. É convencer o leitor de que a sua opinião sobre determinado assunto está correta. As características: o texto argumentativo que difunde a opinião sobre um tema polêmico. Então, ele vai desenvolver uma opinião sobre um determinado tema. Muitas vezes esses temas eles são polêmicos, que chamam a atenção do leitor. Circula nos meios de comunicação, em geral. Por exemplo, a gente encontra ele em jornais, revistas e etc. Tem que haver um título, né? E este título geralmente é polêmico ou provocador. Polêmico no sentido de chamar a atenção do leitor para que ele vá ler o texto. Então, o título ele ficou provocador e polêmico, instigando ao leitor a fazer a leitura do texto, que aí demonstra que o texto vai ser bastante interessante. Exige a variedade padrão da língua, então é necessário estar de acordo ali com a língua portuguesa, todas as informações necessárias. Então, a estrutura. Como é que é composto um artigo de opinião? De título, introdução, desenvolvimento e conclusão. A introdução ela tem que ter contextualização, problema e uma tese. No desenvolvimento, argumentos e justificativas. E na conclusão, raciocínio argumentativo e um fechamento, que é o grande finale, né, o pulo do gato, no dizer das pessoas. Uma conclusão ali que feche toda a sua opinião de acordo com aquele assunto. Então, vamos aí conhecer como é que, então, vamos fazer uma introdução com aqueles 3 aspectos. Então, uma introdução, ela deve ocupar o primeiro parágrafo do texto. Ela é onde vai se apresentar a tese, ou seja, o problema a ser resolvido. O que é que a gente vai falar no nosso texto? O que a gente quer buscar? O que a gente quer resolver? Então, ali na introdução já vai aparecer o que é que vai acontecer durante todo o desenvolvimento do texto. O parágrafo introdutório deve ser o norteador de toda a discussão que vem a seguir. Então, na introdução, deve abordar o que a gente vai trabalhar, né? O que vai ser visto em todo o texto. Ele é o que vai dar a direção de todo o texto. Então, na introdução, tem que estar toda contextualizada, tem que ter o problema e tem que ter a tese, que é o problema que nós vamos resolver. Então, tudo isso organizadinho dentro da introdução. O desenvolvimento é a parte mais extensa do texto. É aí onde ocorrem os argumentos. Deve expor argumentos para
convencer o leitor da opinião apresentada. Prenda o leitor nos seus argumentos, fazendo com que ele se sinta representado pelas suas palavras. E também é no desenvolvimento que há a defesa de ideias. Então, o desenvolvimento é todo o desenrolar do texto. Só que num artigo de opinião deve haver argumentos convincentes de acordo com a sua opinião. Então, tem que ser bem trabalhado, bem estudado o assunto para que haja um desenvolvimento que prenda o leitor. A conclusão, o momento de mostrar suas resoluções sobre o que foi apresentado e defendido. Por isso, apresente uma proposta de solução para o problema discutido. Então, na conclusão é onde a gente vai mostrar as resoluções, o que foi resolvido, o que foi resolvido a partir daquilo que eu apresentei, anteriormente. E se não foi resolvido, eu vou apresentar propostas de solução, Eu vou levar informações que possam resolver o problema discutido no artigo de opinião. Então, espero que tenham gostado, que tenham compreendido. Bons estudos e vamos agora para a resolução da atividade. Grande abraço!